Aqui é um programa que a gente vai chegar no tempo certo aí, né? Mas é importante a gente estabelecer uma base aqui para as pessoas, né? E eu quero fazer uma segunda pergunta, antes de entrar em alguns temas aqui bastante interessantes. Pastor Renato, aproveitar porque não é sempre que a gente tem um especialista nessa área e que pode nos ajudar, né? Algumas pessoas, elas olham, por exemplo, para Ellen White e atribui um valor maior ou menor do que a Bíblia, né? Então, a gente tem, assim, por exemplo, dois grupos de pessoas, e eu sou pastor há mais de 30 anos, então eu já vivi experiências muito interessantes de pessoas que pegam os escritos de Ellen White e os colocam acima da Bíblia, e outros que pegam os escritos de Ellen White e os colocam abaixo da Bíblia. Então, eu só queria, assim, de uma forma muito rápida, que você colocasse para as pessoas o seguinte: se pudéssemos colocar aí níveis de inspiração, né, dos profetas da Bíblia e a profetisa Ellen White, como que nós equalizaríamos isso? De forma muito rápida, e qual o papel que ela mesma assume em relação à Bíblia. Isso é muito importante, para depois a gente entrar em alguns temas aí que vão mexer Sim. com algumas pessoas. Primeiro que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não crê em níveis de inspiração. Nós não ensinamos isso, tá? Então, nós entendemos que se Deus chama uma pessoa para poder ser o seu porta-voz, o seu profeta ou a sua profetisa, esta pessoa, ela recebe um dom que é o chamado na Bíblia o dom de profecia ou dom profético. Deus pode chamar pessoas como ele fez desde o início da história da humanidade. A primeira pessoa que nós temos o relato na Bíblia, que foi chamada para ser um profeta, foi Enoque, o sétimo depois de Adão. Isso está lá em Judas, versículo 14 e 15. Então, Enoque foi o primeiro a ser chamado para este ofício. E aí você tem mais de centenas de pessoas na Bíblia que foram chamadas por Deus para exercerem esse ofício. Alguns deles foram chamados para escreverem e registrarem livros, conteúdos que estão hoje no cânon, e outros foram usados apenas para comunicar uma mensagem. São chamados profetas não canônicos. Não canônicos. Nós temos exemplos de profetas não canônicos no Antigo e no Novo Testamento. A questão que se coloca é a seguinte: nós podemos considerar profetas bíblicos, só os profetas bíblicos como profetas que foram chamados por Deus? Não, porque nós acabamos de ler Atos capítulo 2, versos 17 e 18. Ali explica que o dom profético não está restrito apenas a um período da história. Deus poderia suscitá-lo para poder comunicar verdades em tempos futuros. Agora, voltando à sua pergunta, se nós entendemos que Deus chama o profeta para uma finalidade específica, para ser o seu porta-voz, nós temos que entender que esse profeta, ele é um enviado de Deus. Ele é um profeta de Deus. Deus é a fonte da revelação. O profeta é o instrumento para comunicar a revelação para as pessoas que Deus quer revelar esta verdade. Então, Deus é a fonte, o profeta é o instrumento que comunica a revelação. Então, se você pegar um profeta canônico e um profeta não canônico, você pergunta: o profeta canônico tem um nível maior de inspiração do que um profeta não canônico? A resposta é não. Aí então você pergunta qual é a diferença entre um profeta canônico e um profeta não canônico. O profeta canônico foi escolhido por Deus para escrever um livro da Bíblia, ou uma coleção de livros da Bíblia, como o caso de Moisés, por exemplo. E o profeta não canônico? Ele foi chamado por Deus
com um propósito também importante e especial, só que para comunicar uma mensagem verbal, ou uma mensagem que foi escrita e ninguém mais descobriu essa carta, como a gente encontra no Novo Testamento, cartas que foram perdidas de Paulo, né, a igreja de Laodiceia, por exemplo. E no Antigo Testamento a gente também tem exemplos de escritos que foram perdidos. Agora, o profeta não canônico, ele se difere do quê do profeta canônico? Da função. O profeta canônico recebe uma tarefa, escrever e registrar as palavras de Deus. O profeta não canônico, ele recebe a função de comunicar uma mensagem que tem tão importância, é tão importante quanto a mensagem registrada, só que para um grupo, numa circunstância diferente, numa realidade diferente, para pessoas diferentes. Mas o nível, o grau de inspiração é o mesmo. Por quê? Porque a fonte de revelação é a mesma. É Deus quem escolheu, é Deus quem atribuiu a função para o profeta. É Deus que fala, você vai ser meu porta-voz, e eu quero que você vá lá e fale para aquele povo, para aquela nação, o que eu vou te dizer. O profeta recebe a mensagem, vai lá e fala. Noé, por exemplo. Noé pregou 120 anos. Nós não temos nenhum livro na Bíblia de Noé. E veja a importância da mensagem de Noé, que viveu no período pré-diluviano. Percebe? Nós não temos livro na Bíblia. Você vai falar, o nível de inspiração de Noé era inferior ao nível de inspiração de Moisés, de Davi? Não. Eles têm um nível de inspiração semelhante. Eles foram usados para comunicar verdades de Deus, só que com funções diferentes. Um registrou, e nós temos o cânon, a Bíblia, e outros não registraram. Agora aqui, pastor, é importante a gente completar esse momento dizendo o seguinte: a questão de graus e níveis de inspiração só foi levantada quando surgiu o cânon sagrado. Porque antes de surgir o cânon sagrado, não existia essa discussão. Percebe? Todos eram considerados profetas. Todos estavam no mesmo nível. Aí, quando o cânon surgiu, aí as pessoas começaram a atribuir mais valor e atenção aos profetas que foram canonizados na Bíblia, a palavra de Deus. Mas isso não quer dizer que o que eles falaram está acima em grau de importância do que um profeta não canônico. Rapaz, você deu uma aula de teologia extraordinária aí. Só esse assunto sobre o cânon já é um assunto para uma live aí, né? Eu estou começando a pegar alguns assuntos importantes aí para a gente tocar alguns outros momentos. Bom, mas é interessante uma coisa, pastor Hernani, fique atento aí, porque eu sei que você está inquieto aí para fazer algumas perguntas que já surgiram aí, e a gente vai dar oportunidade para que aconteça essas perguntas, né? Mas a gente percebe, sim, infelizmente, né, que alguns, assim como a Bíblia, né, pastor Estêncio e pastor Hernani, assim como alguns pegam a Bíblia e dão à Bíblia um sentido que ela não tem, ou pega um determinado pensamento e diz, olha, porque a Bíblia diz isso e o profeta nunca falou nada. Muitos pegam também os escritos de Ellen White e dizem assim, olha, ela falou isso, e na verdade, sim, muita coisa corre por aí a respeito de Ellen White que a gente precisa desmistificar hoje à tarde. Não dá para fazer tudo, mas a gente vai escolher algumas coisas aqui para conversar. Eu vou entrar no mérito da sua parte final da pergunta, que eu não falei na minha resposta, a questão de comparar Ellen White com a Bíblia, né? Ou colocá-la acima ou abaixo. É importante para os ouvintes, né, os participantes dessa live, nós entendermos o seguinte: qual era a posição de Ellen White sobre este assunto. Ela nunca quis que seus escritos fossem comparados com os escritos da palavra de Deus. Ela nunca quis isto. E ela escreveu isso várias e várias vezes em seus escritos. Deixou registrado. Por sinal,
ela usa uma figura de linguagem para poder mostrar o propósito dos seus escritos. E o propósito dos seus escritos é fazer com que o povo volte à palavra de Deus. Volte a estudar, a examinar, a ler, a compreensão da palavra de Deus. E aí ela usa a figura de linguagem, que os seus escritos eram uma luz menor. Aqui eu tenho aqui um livro, Mensagens Escolhidas, era uma luz menor para guiar a luz maior, a palavra de Deus, a Bíblia. Então, ela mesmo definiu o propósito dos seus escritos. Uma luz menor para nos ajudar e guiar-nos à luz maior. É isto. Eu fiz uma live recentemente e um indivíduo me questionou esse assunto sobre a questão de chave hermenêutica, até fazendo uma desconstrução de tudo que eu falei. Ele falou que eu havia dito que Ellen White era uma chave hermenêutica. Não disse isso, e, por sinal, Ellen White nunca se considerou como uma chave hermenêutica. Por quê? Porque a Bíblia se auto-interpreta. A Bíblia é a sua própria intérprete. Nós não precisamos de ter outras coisas. Aí você pergunta, então, por que Deus concedeu os testemunhos de Ellen White? Para nos ajudar a voltar a nossa atenção à compreensão da verdade bíblica. Percebe? E nós encontramos nos testemunhos muitas orientações que vão nos guiar de volta à compreensão da palavra de Deus. E, por outro lado, pastor, é importante salientar isso. Ela diz assim: se o povo tivesse feito da Bíblia a sua única regra de fé e prática, não haveria necessidade dos testemunhos. Veja bem, ela fala isso, percebe? Então, nós temos que entender esse detalhe, esse elemento na nossa conversa, tá? Ellen White não veio para substituir, nem para se colocar acima, nem para se colocar abaixo, mas para nos guiar de volta às Escrituras Sagradas. Ok, muito obrigado. Pastor Hernani, é com você aí, porque há coisas importantes que as pessoas querem saber. Vamos lá, então. Vamos ao primeiro tópico dessa tarde. Quer dizer, o primeiro não, né? Já falamos tantas coisas, mas desses pontos controversos aí, por favor. Muito bem. A primeira aqui é uma suposta citação, não entrando nesse ponto onde o que ela disse e o que ela não disse, né? Pastor Renato Stêncio, Ellen White disse que faria parte dos 144 mil e que estaria viva quando Jesus regressasse. Ela já morreu e isso não se cumpriu. Como entender essa profecia que ela fez, essa fala dela, se ela falou, e foi ela mesma que falou isso? A resposta inicialmente é não, ela não falou isso, ela não afirmou esta ideia que foi aqui apresentada por você, tá? Ela jamais disse que estaria viva quando Jesus voltasse, e também ela não disse que faria parte dos 144 mil. Na verdade, ela foi levada em uma das visões, em novembro de 1846, ela foi levada ao céu. E quando ela chegou ao céu, ela estava na presença de todos os seres celestiais, e passado um período de tempo, um anjo, não é, tomou-a em seus braços, e ela diz, e me foi dado asas, e esse anjo a conduziu até outros mundos. E ela começou a vislumbrar a beleza desses outros mundos, onde havia criaturas, né? E ela então se voltou ao anjo e disse assim: eu quero ficar aqui, junto com esses indivíduos. E o anjo então disse a seguinte frase para ela, que é mal interpretada por alguns. Ele disse o seguinte: se fores fiel, juntamente com os 144 mil, tereis o privilégio de visitar todos os mundos. Isso está no livro Primeiros Escritos, na página 40. Então, quer dizer o seguinte: se ela fosse fiel, ela teria o privilégio de visitar todos os mundos,
juntamente com os 144 mil. Ela não está dizendo que ela era parte dos 144 mil. Então ela não disse isso. Ela não disse isso. Na verdade, isso vai em colisão com a nossa visão a respeito dos 144 mil. Porque a Igreja Adventista compreende que os 144 mil será um grupo de pessoas que estarão vivas por ocasião da volta do Senhor Jesus Cristo. Esclarecido. Então, ela não disse que faria parte dos 144 mil. Não disse. Ok. E eu tenho uma segunda suposta citação aqui de Ellen White, pastor Estêncio, que as pessoas dizem o seguinte, que Ellen White disse que Deus tem uma arca de Noé para os nossos dias. E esta arca de Noé chama-se vida no campo. E por meio dela que devemos ser salvos do dilúvio do pecado? Olha, pastor Brenha, essa é uma questão bastante atual, né? Muita gente tem falado sobre esse tema. É um tema muito importante a ser analisado. Ellen White escreveu muito sobre esse assunto, né? Nós precisamos estudar melhor esse assunto. Mas ela, de fato, não afirmou que a vida no campo é uma arca de Noé. Muitos membros da nossa igreja acabam criando determinadas expressões para exemplificar algumas coisas, não é? Como esta, por exemplo, mas tiram da boca de Ellen White aquilo que ela não disse. Ela não disse isso, tá? Então, dizer que a vida no campo é uma arca de Noé, que vai proteger o povo de Deus, né, do remanescente nos últimos dias. Bom, a vida no campo é o ideal de Deus para o seu povo. Esse é um ideal que deve ser buscado pelo povo remanescente de Deus. No entanto, nós temos um grande desafio nas cidades, nos centros urbanos, que não pode ser esquecido pelo povo de Deus. Agora, se nós conseguirmos morar no campo e transformar as grandes cidades como nosso objetivo e alvo evangelístico, muito bem, nota 10. É esse o ideal que Deus quer que façamos. No entanto, hoje nós temos cidades com 20 milhões de habitantes, como São Paulo, 22 milhões, como Tóquio, Nova York. Não é? Você tem um perímetro urbano de 80 quilômetros. Para você chegar de um ponto ao outro, você leva 2, 3 horas. Então, como é que você vai sair da tua casa para poder alcançar um objetivo evangelístico? É uma situação bastante complexa, a logística disso, não é? Então, nós temos que olhar esse assunto com bastante cautela. É claro e é óbvio que o ideal é que nós, tanto quanto possível, vivamos no campo e tratemos as cidades, os centros urbanos, como o nosso objetivo evangelístico, tanto quanto possível. Quando não é possível, nós não temos muita opção. Agora, pastores, é importante nós salientarmos o seguinte aqui, e também a todos os nossos ouvintes dessa live. Ellen White fez muitas observações relacionadas à importância de nós sairmos dos grandes centros. Ela fez muitas observações, não é? Ela falou assim, sair dos grandes centros o mais depressa possível, comprai um pequeno pedaço de terra onde possais ter um jardim em que os vossos filhos possam ver as flores crescerem, não é? Isso foi escrito no livro Beneficência Social, não é? Vida no Campo também ela fala sobre esse assunto, não é? Aí ela vai destacar que não há uma família em 100 que se tenha beneficiado física, mental ou espiritualmente por residir numa cidade. Então, ela destaca a importância, a influência dos grandes centros sobre a formação dos jovens, das crianças e tal. Então, nesse sentido, Ellen White foi bastante clara que o ideal era que nós buscássemos uma vida mais simples em meio à natureza. Mas nem sempre isso é possível, amigos. Essa que é a questão que se coloca, não é? Portanto, Ellen White não disse que a vida no campo é uma arca de Noé.
Muito bem. Eu quero agradecer a todos que têm participado aqui e já trazer também um recadinho, né, para você que está gostando de estar aqui com a gente na live, está querendo aí, nós temos algumas perguntas aqui, daqui a pouco eu vou consultar as perguntas que estão sendo colocadas. Algumas perguntas eu estou vendo que as pessoas estão insistindo aqui, né, sobre a questão dos escravos. Eu ainda não fiz essa pergunta porque ela está no nosso script aqui para fazê-la, tá bom? E também, assim, se você não crê, se você acha que é heresia o que está sendo dito, você tem o seu livre escolha de continuar conosco ou não. Eu só peço para você continuar sendo uma pessoa ética, educada, para respeitar aqueles que querem assistir. Não seja um instrumento de Satanás para atrapalhar a atenção daqueles que estão para aprender, tá bem? Então, continue aqui conosco, tenha calma, as perguntas já estão aqui sob nosso controle e eu tenho certeza que você vai sair daqui com suas perguntas respondidas. Tá combinado? Vamos ouvir o que o pastor Renato Stenz está respondendo, que você vai ganhar muito mais do que tentar ficar defendendo as opiniões aqui no chat. Então, presta bem atenção aqui, porque o pastor Renato Stenz tem uma citação muito, muito bonita, onde, pelo menos, dizem que foi ela que escreveu, alguns afirmam que sim, outros afirmam que não, e eu quero tirar essa dúvida com o senhor aqui, que eu acredito que é a dúvida de muitas pessoas, que no final dos tempos, a última grande obra de Jesus é enviar os anjos para os filhos que estão afastados da igreja, e esses filhos, ali nessa última grande obra, serão trazidos de volta para a igreja e não vão se perder. Pergunto para o senhor, é muito bonita essa frase, é muito bonito esse pensamento, mas isso é verdade? Foi Ellen White que escreveu isso? Não foi? Como fica essa citação para aqueles pais que se agarram no que ouviram alguém dizendo que foi ela que disse ou não disse? Olha, até hoje, essa foi uma das citações e uma das perguntas que a gente mais recebeu no centro de pesquisas. Uma das dúvidas que as pessoas lançam toda hora para a gente, né? Eu já recebi essa pergunta até andando de avião, a 10 quilômetros de altura, indo para Manaus. Uma pessoa puxou da carteira um pensamento e leu esse pensamento para mim lá em cima. Porque ele cria que o filho dele, que estava afastado da igreja, voltaria para a igreja. E eu quero trazer uma palavra de conforto a todos aqueles que têm filhos que estão fora da igreja. Deus, por meio das orações fiéis de pai, de mãe, Deus está trabalhando no coração. Não deixe de orar pelos seus filhos. Tá? Ao seu devido tempo, o Espírito vai trabalhar. Agora, esta citação, conforme foi lida pelo pastor Hernani, não é de autoria de Ellen White. Ela não escreveu isto nestas palavras. E ao tentar estudar o histórico de onde teria surgido essa citação, nós ainda não descobrimos. A pista mais próxima que temos foi de algum pregador que subiu ao púlpito e falou, criou essa frase, né, uma frase muito bonita, e lançou, e alguém pode ter escrito isso e ter registrado isso, né, e essa frase se tornou popular. Mas nós temos, amigos, uma citação bem próxima, não exatamente como essa, que ela citou, não é? Ela diz assim, no volume 6 dos Testemunhos para a Igreja, página 401, ela diz assim: quando romper realmente sobre nós a tempestade da perseguição, as ovelhas verdadeiras ouvirão a voz do pastor verdadeiro. Empregar-se-ão abnegados esforços para salvar os perdidos, e muitos dos que se extraviaram do redil voltarão a seguir o grande pastor. Então, esta é a frase mais próxima que a gente pode, talvez, chegar dessa citação que você trouxe, tá bom? Volume 6, Testemunhos para a Igreja, página 401. Quer dizer, as pessoas pegam uma citação como essa e aí fazem analogicamente, digo, olha, então coloca os filhos, coloca o esposo, coloca os netos, o bisneto. Então, é interessante, né? É aquilo que a gente conhece em teologia, né? Um texto fora do contexto vira um pretexto, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado, né? Para não colocar palavras fora do seu contexto e daquilo que realmente foi
foi falado ou não foi falado por Ellen White. Agora, há uma outra coisa muito interessante aqui, que as pessoas também afirmam, e eu queria saber do senhor, pastor Estêncio, se isso é verdade ou não. As pessoas, muitas dizem o seguinte, que no tempo de angústia, o Espírito Santo será retirado da terra. Ou seja, como é que ficam os salvos nesse período? O Espírito Santo será retirado ou não? Como é que fica essa história? Ellen White falou sobre isso ou não falou? Ela escreveu sobre esse assunto, sim. É importante nós notarmos o seguinte, que o Espírito Santo, quando a porta da graça for fechada, o Espírito Santo será retirado, sim, de quem? Daqueles que escolheram viver o caminho do mal, do pecado. O Espírito vai se retirar dessas pessoas. Mas o Espírito continuará com os salvos escolhidos até a consumação dos séculos. Amém. Como que nós podemos ter a confirmação disto? Através do livro Primeiros Escritos, página 86. Ela diz assim, nesse tempo, vamos colocar aqui a citação completa, diz assim, nesse tempo, enquanto a obra de salvação está se encerrando, tribulações virão sobre a terra, e as nações ficarão iradas, embora contidas para não impedir a obra do terceiro anjo. Nesse tempo, a chuva serôdia, ou o refrigério da presença do Senhor, virá, número 1, para dar poder à grande voz do terceiro anjo, número 2, para preparar os santos para estarem de pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Então, está claro aqui que a chuva serôdia tem uma dupla função. Primeiro, dar força, dar poder para a pregação da tríplice mensagem angélica. Segundo, preparar o povo de Deus para as últimas pragas até, então, o desfecho da história do mundo. Ok? Então, essas duas funções relacionadas ao Espírito Santo de Deus. Respondido. Muito bem. Bom, eu quero mandar um abraço aqui para o Ari, para a Selma, e um abraço forte para todos os irmãos amados de Praia Grande. Um abraço, beijo carinhoso para vocês. E puxar aqui num tema voltado a visões e profecias, pastor Renato, pastor Elias. Bom, dizem por aí que Ellen White disse o seguinte, ela profetizou o seguinte, que faltavam poucos meses para a volta de Jesus. Isso na época dela. Isso não aconteceu. Será que Ellen White falhou? Ela disse mesmo isso? Ela não disse? Pastor Renato Stêncio, como a gente entende? Ela não disse isto, tá? Ela não afirmou isto. Na verdade, Ellen White sempre acreditou que estava vivendo os últimos dias da sua vida. Por exemplo, ela fala que 1844 foi o ano mais feliz da vida dela. A pergunta é por quê? Porque ela tinha plena convicção que ela estava vivendo na iminência da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, ela viveu essa expectativa da volta de Cristo naquele contexto. E foi o ano mais feliz da vida dela, diz ela. Porém, depois dessa decepção, eu queria lançar aqui um texto que está na minha mão, do livro Mensagens Escolhidas, volume 1. Lance, pastor, aqui, lance. Página 188. Isso aqui deve ser um parâmetro para nós trabalharmos a questão do fator tempo em relação à volta de Jesus. Isso vale para nós adventistas. Qual é o volume, pastor? Para outros cristãos. Mensagens Escolhidas, volume 1. Tá? Ok. Página 188. Diz assim, ó. Nunca mais haverá para o povo de Deus uma mensagem baseada em tempo. Não devemos saber o tempo definido nem para o derramamento do Espírito Santo, nem para a vinda de Cristo. Olha o que ela diz. Né? Ela diz assim, o Senhor mostrou-me que a mensagem deve ir e que não deve depender de tempo,
pois o tempo não será nunca mais uma prova. Portanto, aqueles que ficam profetizando datas para a volta de Jesus, amigos, nós não temos base bíblica, não temos base nos testemunhos. Nós não temos essa base. Está aqui, revelação dada por Deus a sua serva Ellen White. Ok? Agora, é notório nós afirmarmos que, ao longo dos seus 70 anos de ofício profético, Ellen White deixou registros claros, patentes, de que o povo de Deus deveria estar em permanente estado de vigilância. Ela esteve sempre preparada para a volta de Jesus. Na verdade, ela até falou em 6 momentos distintos, enquanto ela viveu, que Jesus poderia ter voltado nos seus dias. Ou seja, há elementos de caráter condicionantes com relação a esse assunto, né? Talvez eu vou tratar isso mais à frente, porque esse é um ponto muito, muito importante para nós falarmos dentro desse contexto, né? Jesus já poderia ter voltado se o povo tivesse cumprido a sua tarefa, a sua missão, né? Ela fala isso em 1844, ela fala depois em 1856, ela fala em 1888, ela fala em 1901. Em situações distintas, ela fala que Jesus poderia ter voltado durante os seus dias. Isso revela o quê? Que ela sempre viveu um estado de vigilância. E ela seguiu os conselhos da palavra de Deus. Quando a gente vai, por exemplo, aos evangelhos, você vê Jesus, vigiai e orai. Vigiai e orai. Estar sempre em estado de permanente de vigilância. Muito bem, obrigado, pastor Estêncio. E é interessante, né, pastor Estêncio e pastor Hernani, que os próprios escritores canônicos que viveram depois de Cristo, eles também viveram essa expectativa quase que diária da volta de Cristo, né? Paulo, até em um dos seus escritos, diz, nós os que ficarmos vivos, né? Paulo tinha expectativa e outros tinham. E ao longo da história em que as coisas vão acontecendo, as pessoas vão tendo uma compreensão maior de determinados temas proféticos e tudo mais, e isso vai sendo, então, o quê? Reorganizado na mente, mas é importantíssimo isso que o senhor colocou, o constante, o quê? Vigiar, não é? Para nós cristãos, nós temos que estar preparados hoje, não é daqui a 10 anos, não é mesmo? Não é daqui a 50 anos, não é depois que eu terminar minha faculdade, não é depois que eu terminar meu curso universitário, ou estabelecer a minha vida profissional, porque se eu morro hoje, o que acontece? Para mim, Jesus já voltou, já perdi todas as oportunidades de salvação, e ali, para mim, já está selado o meu destino final. Então, eu imagino que o contexto da brevidade da volta de Cristo, ele tem que estar sempre presente na nossa mente, e ele tem que ser diário, né? E isso Ellen White fala muito bem, como também os escritores canônicos, né? Eles também nos falam, principalmente o apóstolo Paulo. Agora, nós como pastores, às vezes sofremos uma pressão interessante aí, né? Porque se você fala muito determinados assuntos, você é tido como um pastor meio duro, um pastor meio polêmico, né? Se você não fala nada, você é julgado pelas pessoas por ser um pastor frouxo, um pastor que não apela, um pastor que não fala as verdades que tem que falar. Alguns chegam a dizer assim, olha, isso daí não chama o pecado pelo nome, né? Alguns até gostam de pregações muito duras, dizendo, olha, esse pastor é bom, porque ele chama o pecado pelo nome, né, pastor Hernani? E aí a gente vai driblando essas questões todas, né? E no meio desse complexo todo, a gente encontra aqueles que dizem assim, olha, Ellen White disse que igrejas inteiras se perderão com os seus pastores, né? Eu já vi muito isso, viu? Eu já ouvi pessoas dizerem isso para mim. Agora, você imagina, né? Dizer isso para um pastor, né? O que de repente ela não vai escutar, né? Mas
muitos não têm essa ideia. Ellen White falou ou não falou que igrejas inteiras se perderiam com os seus pastores? Explica para a gente, pastor Renato. Ellen White não falou exatamente isso, ela não disse o que foi acabado de ser mencionado como pergunta. Alguns chegam, pastor Brenha, até a acrescentar, serão igrejas inteiras com seus pastores, e alguns falam, e com associações, né, com conferências inteiras se perderão. Então, assim, um exagero, né? Ellen White tem um texto do livro Conselhos para a Igreja, na página 349, e que aparece também no 8º volume dos Testemunhos para a Igreja, na página 41, ela diz assim: vi em visão 2 exércitos em luta terrível. Um deles ostentava em suas bandeiras as insígnias do mundo, guiava o outro a bandeira ensanguentada do príncipe Manuel. E aí ela fala: estandarte após estandarte era arrastado no chão, à medida que grupo após grupo do exército do Senhor se juntava ao inimigo, e tribo após tribo das fileiras do adversário se unia ao povo de Deus que guarda os mandamentos. E aí ela diz assim: um anjo que voava pelo meio do céu, pôs-me nas mãos o estandarte de Emanuel, enquanto um forte general comandava em alta voz. Em forma, dizia o general, tomai posição vós, que sois leais aos mandamentos de Deus e ao testemunho de Cristo. Saí do meio deles e apartai-vos, e não toqueis nada imundo. Eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Vinde todos quantos dentre vós quiserem acudir em socorro do Senhor contra os valentes. Então, o que essa citação nos mostra? De um lado, Ellen White vê grupos de pessoas saindo dos exércitos de Deus e indo para o exército do inimigo. Mas no meio disso, ela vê quem? O general, nosso Senhor Jesus Cristo, se levantando e disse assim: vocês que são leais, voltai, apartai-vos deles e não toqueis em nada que é imundo. E eu vos receberei. Eu serei para vós pai e vós sereis para mim filhos. Então, nós vemos aqui, nós sabemos muito bem que quando vier a sacudidura, o peneiramento, muitas pessoas que estão nos nossos meios, nas nossas igrejas, serão sacudidas, elas vão sair da igreja. E muitos que estão fora vão entrar. Mas por meio desse texto, o que a gente observa? Que mesmo aqueles que entrarem para o exército inimigo, ainda Deus vai lá e vai falar: escuta, não fiquem aí, voltem, não toqueis em nada que seja imundo, porque eu vos receberei de volta. Então, nós podemos ver aqui um ato da misericórdia e da graça de Deus, tá? Então, é nesse contexto que essa citação aí foi criada, ou seja, é uma má interpretação hermenêutica dos escritos de Ellen G. White, tá bom? Estou mais aliviado. Há um outro texto, pastor Brenha, que acoplado a esse aqui é muito usado. Está no Serviço Cristão, página 30, diz assim: nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar a sua história terrestre. Essa citação é muito usada por indivíduos críticos, né? Quando às vezes fazem até admoestações, exortações. Eu quero lembrar a vocês que a aplicação desse termo nenhum entre 20 é hermeneuticamente conhecida como uma hipérbole, ou seja, Deus, por meio da sua serva, queria dar ênfase naquele contexto, naquela realidade, para que as pessoas que tinham seus nomes escritos no livro da igreja estivessem atentas, porque muitas dentre elas não estavam preparadas. Agora, Deus não quis dizer 1 entre 20.
Não é exatamente essa conta, né? Porque alguns fazem até a conta, né? Olha, menos de 1%, menos de 2% da igreja vai estar preparada. Então, quer dizer o seguinte, isso não é um cálculo, é apenas uma figura de linguagem usada para enfatizar a questão da importância da preparação para a volta do Senhor Jesus Cristo. É isto. Lembrando que ela usou outras expressões. Ela faz expressões do tipo nenhum entre 20, depois ela fala nenhum entre 100. Ela usa outras expressões matemáticas para poder fazer analogias comparativas. Os matemáticos da crítica já pegam isso daí, né, pastor Hernani, e já fazem uma analogia, assim, uma teologia em cima disso, né? Que tristeza, né? Mas vai lá, pastor Hernani. Olha, eu quero aqui dizer, o Diego, aqui, o meu vizinho aqui de Jacarandá, tinha acabado de escrever essa pergunta que o senhor fez aqui no chat. Ó, Diegão, tá respondido, viu, vizinho? E eu quero aqui mandar meu abraço também para minha amiga Maria da Conceição e mandar um oi especial para nossa amiga Alda Pina, é uma irmã amada, que ela hoje frequenta a Igreja Católica, e ela falou que está muito feliz de estar aqui aprendendo mais sobre Ellen White. Minha querida irmã Alda, muito obrigado por sua presença. Nos perdoe, de repente, algumas pessoas mal educadas aqui no chat que escrevem coisas que atrapalham, mas em todos os lugares tem gente para atrapalhar. E não dá para a gente dizer para a pessoa parar com isso, porque já foi pedido, mas é continuado. Mas, dona Alda, muito obrigado, viu, pela senhora estar aqui conosco. Pastor Renato Stêncio, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que é uma pergunta comum, mas nem todos, muitas vezes, têm acesso à resposta dessa pergunta, a uma suposta citação que Ellen White faz. E ali é dito, tá? É dito que Ellen White viu pessoas mortas no céu. Como isso pode ocorrer se ela mesma ensinou que os mortos não estão no céu ainda? Como fica isso? Bom, é importante dizer o seguinte, vários dos profetas bíblicos, como Daniel, como João, eles tiveram diversas visões das glórias futuras e da Nova Jerusalém. João, por exemplo, viu a Nova Jerusalém. Ele descreveu detalhes da Nova Jerusalém. Então, o profeta foi levado em visão de uma forma antecipada, ele vê um evento futuro no tempo presente. E não foi diferente com Ellen White. Na primeira visão que Ellen White recebeu, em dezembro de 1844, Deus a levou até o céu. E lá no céu, ela encontrou com dois personagens que eram conhecidos dela. Né? Os irmãos Carlos Fitch e o irmão Stockman, que haviam morrido algumas semanas antes do dia 22 de outubro de 1844. E ela encontrou com eles, conversou com eles, não é? E ela registrou a experiência que ela teve com esses irmãos no céu. Bom, aí você vai falar, então ela viu pessoas mortas lá no céu? Não, Deus antecipou a experiência da Nova Jerusalém a ela, e lá ela reencontrou com amigos que ela conheceu aqui na Terra. Isso não quer dizer que eles já estavam lá no céu, né? Então, Deus fez essa antecipação de tempo, e ela foi levada, e lá ela viu, ela presenciou, e evidentemente isso vai dar crédito à sua visão, não é? Porque você saberá que esses indivíduos estarão lá no céu, né? Muito bem. Além disso, ela viu Enoque, por exemplo, né? Eu vou narrar depois, se der tempo, essa experiência com Enoque, né? Muito bem. Mas, pastor Stêncio, eu acho que essa sua resposta, porque nós, tanto biblicamente como através dos escritos de Ellen White, em momento algum nós damos qualquer crédito à doutrina da imortalidade da alma, ou seja, a Bíblia, ela não admite essa doutrina. Nós morremos e permaneceremos aqui na sepultura, aguardando a volta de Jesus
a ressurreição seja para a vida eterna antes da volta de Cristo, ou para a condenação eterna pós o milênio. Então, essa doutrina, ela é muito clara na Bíblia. Então, se você está nos ouvindo e você não tem essa noção, é importante você saber, tanto Ellen White como a Bíblia, os profetas canônicos, eles são muito claros em dizer que quando morremos, nós vamos para a sepultura e nos tornamos pó. Ou seja, aguardando, segundo aquilo que a palavra de Deus nos diz em João capítulo 5, verso 28, né? A ressurreição, seja para a vida, ou para a vida eterna, ou para a condenação eterna. Essas duas ressurreições estão separadas aí por um hiato de 1000 anos, né? Ou seja, quando Jesus volta, os justos ressuscitarão transformados. Paulo fala muito sobre isso em Coríntios, Tessalonicenses. Seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Aquilo que é mortal se tornará imortal, aquilo que é corruptível se tornará incorruptível, não é? Então, nós passaremos 1000 anos, segundo a palavra de Deus nos orienta, no céu, e com o final dos 1000 anos, a nova Jerusalém descer, como o Apocalipse 21 nos fala, ataviada como uma noiva para o seu esposo, os ímpios mortos serão ressuscitados, haverá a grande batalha final entre Satanás, os ímpios, e contra o exército de Deus, e descerá fogo e enxofre do céu e consumirá todos, pós o milênio. Então, essa é a história, é o resumo daquilo que a Bíblia nos diz. Então, nós não cremos, e nem Ellen White cria, em seres mortos vivendo no céu, né? Importante esse seu esclarecimento. Agora, pastor Estêncio, há uma suposta citação também de que Ellen White disse para uma congregação o seguinte: alguns irmãos daquela igreja estariam vivos no retorno de Cristo. Como isso pode ser verdade se eles já morreram e Cristo ainda não voltou? Ela disse ou não disse isso? Esse texto precisa ser entendido no seu contexto. Se nós pegarmos só o texto, isso vai realmente trazer uma dificuldade. Ellen White estava falando, nesse contexto, do estilo de vida. Ela estava destacando a importância dos membros da igreja viverem em conformidade com um estilo de vida que fosse compatível ao povo de Deus. O contexto nessa passagem, pastor Brenha, é exatamente sobre a questão do vestuário. Ela estava destacando a importância da modéstia, da simplicidade do vestuário, né? E o preparo da igreja em relação a esse quesito, a esse aspecto, tá? Então, esse texto, na verdade, ela fala até que alguns serviriam de alimentos para os vermes, né? Isso aconteceu em 1856. E é notório dizer aqui o princípio da condicionalidade profética. Como eu disse, ela falou em 6 ocasiões que Jesus poderia ter voltado em seus dias. Esse é um desses 6 contextos. Tá? Se a igreja estivesse ativa, se a igreja estivesse cumprindo fielmente a sua missão, Jesus poderia ter voltado naqueles dias. Mas o que acontece? Jesus não voltou. Por quê? Porque a igreja não cumpriu o seu papel nesse processo. Ela não estava preparada para receber Jesus Cristo ainda, né? O princípio, pastor Brenha, da condicionalidade profética está na Bíblia. E eu quero chamar a sua atenção. Jeremias capítulo 18, verso 7 até o verso 10, nós encontramos esse princípio. Não sei se nós podemos ler rapidamente o texto. Diz assim, ó: no momento em que eu falar acerca de uma nação ou um reino para o arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim,
e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Então está aqui na palavra de Deus. A questão da condicionalidade. Deus pode ter dado alguma profecia para ela, mas a igreja não atendeu, não estava preparada para isso, e a profecia não se cumpriu, não é? Então nós precisamos lembrar que as promessas e as ameaças de Deus são igualmente condicionais, tá? Quer dizer, o problema aí não está... O problema, então, aí não está com o profeta, né? Está com a própria... com as pessoas, né? Então, nós não podemos colocar a culpa das pessoas do profeta, né? Porque o profeta é apenas um mensageiro de Deus para trazer uma mensagem. E o profeta traz a mensagem. Agora, se o povo não cumpre com o seu papel, o profeta não pode ser responsabilizado por isso. Muito bem. Bom, eu estou aqui com o meu amigo Dario Santana, de Nova Mutum, lá no Mato Grosso, com uma pergunta espetacular que vai ser feita daqui a pouco. Dario, segura aí. Eu quero mandar um abraço aqui muito carinhoso, um beijo. Dona Ângela Seraim, toda a família Seraim ali de Arthur Nogueira, um carinho imenso por vocês. Pastor Renato Stêncio, agora segura na cadeira que o bicho vai pegar. Tá segurando aí na cadeira? Pastor Renato Stêncio, essa pergunta já estava ali nos comentários, eu esperei até esse momento para fazê-la para o senhor. E a pergunta é o seguinte: Ellen White disse ou não disse? E se disse, o que ela quis dizer com isso? Presta atenção aí, ó. Existem planetas habitados em nosso sistema solar? Porque a ciência diz o contrário, que os planetas do nosso sistema solar não são habitados. Como ela pode afirmar isso, então? Ela disse isso, ela não disse, e se disse, como entender? Amigos, aqui eu vou registrar o assunto dentro do contexto da visão. Essa visão aconteceu em novembro de 1846, na cidade de Towson, estado do Maine. Ela estava na companhia de vários pioneiros da igreja, dentre eles José Bates, Tiago White, John Loughbottle, o qual registrou esse momento e ele viu essas questões, não é? E ao eles estarem ali presentes, Ellen White depois vai registrar o que ela viu nesta visão. Então, o que aconteceu? Ela é levada ao céu em visão, ela entra na Cidade Santa, depois um anjo toma ela nos seus braços e leva ela para um planeta habitado por criaturas. Quando ela chega nesse planeta, que era habitado por criaturas, o que ela faz? Ela começa a conversar com os seres que habitavam naquele planeta, né? E ela perguntou a um deles por que eles eram muito formosos e muito mais formosos do que os habitantes da Terra. E a resposta de um desses habitantes foi a seguinte: vivemos em estrita obediência aos mandamentos de Deus e não caímos em desobediência, como os habitantes da Terra. Aí ela diz assim: vi duas árvores. Uma se assemelhava muito à árvore da vida, existente na Cidade Santa, né? E ela diz assim: o fruto de ambas tinha belo aspecto, mas o de uma delas não era permitido comer. Tinham a faculdade de comer de ambas, mas era-lhes vedado comer de uma. Portanto, o que nós podemos concluir? Que ela viu nesse planeta habitado por seres que não caíram em pecado, ela viu ali duas árvores, uma da ciência do bem e do mal e uma árvore da vida. Estava lá. E ela diz: era dado a eles o direito de comer da árvore da ciência do bem e do mal. Mas eles não comeram, diz o relato, né? Aí, então, o que acontece? No meio dessa visão, está narrada no livro Primeiros Escritos, página 39, anote aí. Então, no meio dessa visão, o anjo tira ela desse planeta e leva ela para um outro lugar.
ela foi levada a um mundo que tinha 7 luas. E ela vê ali o bom e velho Enoque. Olha só, lembra que eu falei que ela ia se encontrar com Enoque? Ela se encontra com o profeta Enoque, o patriarca Enoque, que tinha sido trasladado até aquele lugar. Então, ela vê, vou dar detalhes aqui, em sua destra, na destra de Enoque, tinha uma palma resplandecente. Em cada uma das folhas dessa palma estava escrito Vitória. Olha que coisa interessante. Pendia-lhe da cabeça uma grinalda branca deslumbrante com folhas, e no meio de cada folha estava escrito pureza. Sede santos, porque eu sou santo, diz a palavra de Deus. Pureza, né? Bom, então Ellen White se dirige a Enoque e ela diz assim: perguntei-lhe se este era o lugar para onde fora transportado da terra. E Enoque lhe disse: não, minha morada é na cidade santa, né? Eu vim visitar este lugar. É evidente que nós sabemos que Enoque foi uma visão antecipada, é como nós falamos agora há pouco. Deus antecipa o futuro para o profeta. Ela vê Enoque antecipadamente nesse planeta. Tá? Isso não quer dizer que ele estava lá e que ele morava lá, porque, respondendo a pergunta feita, né, do pastor Hernani, nenhum planeta do nosso sistema solar é habitável, que nós sabemos. Né? Outra coisa, pastor, existem milhões e bilhões de mundos. Não quer dizer que Ellen White estava se referindo a Saturno, que tem 7 luas. Né? A Júpiter. José Bates estava ao seu lado, e conforme ela ia narrando o que ela estava vendo no momento, José Bates falava assim: ela está vendo Saturno, ela está vendo Júpiter, ela está vendo Urano, porque ela ia dizendo: olha, eu estou vendo um planeta que tem vários anéis e tal. Nós podemos entender que isso possa fazer referência a esses planetas, mas também há uma possibilidade de ser outros planetas. Tá? Ok? Naquele contexto, tá, quando Bates ouviu isso de Ellen White, ele entendeu o que ela está falando é verdade. E isso ajudou o Bates a acreditar no dom profético logo no início do seu ministério. Por quê? Porque naquele contexto, quando Ellen White foi chamada para ser uma mensageira do Senhor, existiam nada mais, nada menos do que 200 pessoas que clamavam para si o direito de serem profetas. Ellen White não quis ser chamada de profetisa. Por quê? Porque esse ofício estava em descrédito. Tá? Estava em descrédito. Ela preferiu ser chamada de mensageira do Senhor. Ok? Então, esta visão faz referência a uma antecipação, tá? Foi uma visão que ela antecipou o futuro, ela viu planetas, seres habitados, a árvore da vida, a árvore da ciência do bem e do mal. Ela vê o Enoque em um outro planeta, vê uma palma na cabeça de Enoque, escrito vitória, pureza em cada folha, detalhes que a eternidade irá nos revelar com muito maior clareza. Pastor Renato, qual o livro que fala sobre isso você citou agora, por favor? Estão perguntando Primeiros escritos na página 39 e 40. Muito obrigado. Ok? Pastor Elias. Muito bem. Então, tá claro, esse é um ponto importantíssimo, né, que o pastor Stens colocou aí, essa antecipação do futuro, isso desmistifica algumas questões na mente, né, das pessoas, até para que não crie uma expectativa da qual a gente não tem uma revelação tão clara, tão explícita, né? Então, isso é muito importante, né? Pastor, nós entendemos aí, olha, que o nosso tempo, ele tá bastante já avançado, incrível, né? Como a gente não vê nem o tempo passar,
e já estamos há quase 2 horas conversando e as pessoas não saem aqui do bate-papo, as pessoas só vão chegando e é um assunto efervescente, né? E eu já quero aqui, antes de terminar, a gente tem ainda mais umas 2, 3 perguntas aí, eu já quero deixar um convite aberto para você aí, para a gente voltar a conversar sobre alguns temas aí que são muito interessantes e vão ajudar muito, né, contribuir muito aí para as pessoas no sentido de esclarecer coisas importantes aí. Mas vamos falar rapidamente aí sobre algumas questões de vida cristã, né? Rapidamente é importante. E uma pergunta que eu quero fazer para o senhor é o seguinte, baseado naquilo que você conhece no Espírito de Profecia, né? É pecado estar doente? Ellen White realmente falou sobre isso? E se falou que é pecado estar doente, não é? Como a gente pode explicar isso no contexto de uma pandemia, né? Então eu estou imundo, né? O pastor Hernani está imundo, como é que é isso, né? Você também, passamos aí pela Covid e tal. Mas algumas pessoas têm esse conceito que Ellen White falou, que é pecado estar doente. Sim ou não? Como explicar isso? No livro Conselhos sobre Educação, na página 37, Ellen White diz assim: é um pecado estar doente. E depois ela conclui a frase dizendo: pois toda doença é resultado de transgressão. Então, nós temos que entender o contexto em que ela coloca essa questão, não é? Nós sabemos que quando nós extrapolamos a dose, né, quando a gente maltrata o corpo, né, de uma forma direta ou indireta, quer seja da perspectiva mental, física, não é, psicológica, emocional, a gente cria uma sobrecarga tão grande que a gente faz com que a nossa máquina humana ultrapasse o limite. Aí você vai perguntar, bom, mas isso é pecado, pastor? No contexto de 1 Coríntios 3,16, que diz que o nosso corpo é o templo para a habitação do Espírito Santo, quando nós maltratamos o nosso corpo, nós estamos infringindo aquilo que de mais sagrado Deus criou na sua natureza, que é o ser humano, feito à sua imagem e semelhança. Agora, nós podemos pecar maltratando o corpo, fazendo aquilo que é errado, não é? Comendo o que é errado, dormindo de forma equivocada, enfim, isso tudo pode levar-nos a um estado de pecado. No entanto, há uma classe de doenças que foge a esse controle, que foge a esse exemplo, que são as doenças infecto-contagiosas, que nós não temos controle, né? E aí é que nós podemos, então, entender esse contexto, tá? Porque só podemos entender que o pecado, né, que toda doença é um pecado, por quê? Porque toda doença, ela se origina a partir do pecado. Ou seja, o pecado é a fonte de origem de toda e qualquer doença. Quer seja no âmbito emocional, psicológico, físico, infecto-contagioso, não é? Então, todas esses exemplos de doenças são caracteristicamente oriundos do pecado, tá? Ou seja, toda doença, ela é uma consequência do pecado, tá? Da maldade que foi implantada lá no Éden e que segue caminho por mais de 6.000 anos de história da humanidade. Muito bem. Pastor. Pastor Renato Estêncio, eu tenho mais uma aqui que eu acho que vai tremer a sua cadeira. Então, aperta o cinto, toma uma aguinha aí se eu tiver, porque essa vai precisar. Enquanto o senhor toma uma aguinha aí, eu quero... Olha, só um detalhe aqui, olha. Prepare bem a pergunta, porque essa vai ser a penúltima. Eu vou fazer a última depois e nós vamos encerrar a live. Então, combinado. Pastor Estêncio tem aí um compromisso também logo em seguida, a gente vai respeitar o horário dele. Okay. Então, eu vou te dar uma chance de fazer essa pergunta e eu vou fazer a última, tá? Mas combinado, imagino pastor. Que seja... A minha última aqui já está bombando, tá? E eu quero que a sua também seja boa. Vamos lá.
Olha, Pastor Hernani, o meu cinto está atado aqui, viu? tá preparado, pastor? Então segura, porque agora o senhor vai para a mira da verdade agora aí, viu? Misericórdia. E eu quero dizer aqui, ó, para Cristina Monteiro, a live vai ficar gravada sim. Então depois de terminar, você pode acessar, então compartilhem com seus amigos. Eu quero agradecer um amigo aqui. Eu estava procurando, não achei o nome dele, ele falou que compartilhou com mais de 30 grupos, 30 pessoas. Obrigado. Eduardo, a sua pergunta vai chegar e agora para minha amiga Poliana Moreira. O momento, enfim, chegou, Poliana. A pergunta que você está fazendo desde o início da live vai ser respondida agora. E a pergunta é a seguinte, pastor Renato, se prepara. Olha, é verdade, isso já mostra que pode ser ou não, que Ellen White citou, é verdade que os escravos não serão levados para o céu, como se nunca tivessem existido? Que culpa eles têm por terem sido escravizados? Pastor Renato Stêncio, essa citação é verdadeira? Foi ela quem disse? Não disse? E se disse, o que ela quis dizer com isso? Essa é uma pergunta que eu costumo dizer, é uma pergunta de quebra-ossos, né? Abraço de urso. É para quebrar os ossos. Bom, queridos, a primeira coisa que a gente precisa entender nessa questão é que se trata de um tema bastante delicado. Tá? Eu vou iniciar respondendo essa pergunta com uma afirmação de Ellen White. Ela diz assim: todo sistema de escravidão tem sua origem em Satanás, com Satanás. Ponto. Portanto, Ellen White jamais foi racista e jamais defendeu a escravidão. Jamais. Em momento algum. No entanto, Deus revelou a ela que certos escravos que nasceram, cresceram e morreram dentro das casas dos seus senhores e que foram obrigados a subjugar o seu livre-arbítrio ao controle dos seus senhores, ou seja, o seu poder de escolha, o seu poder de força moral, esses indivíduos não estarão no céu. E aí se aplica a afirmação que ela faz: Deus os tratará como se eles nunca houvessem existido. Você perguntaria, mas pastor, Deus está sendo injusto? Essa afirmação ela não se encaixa dentro do contexto bíblico, nem mesmo do contexto dos testemunhos? E eu vou dizer para você, meu querido, eu concordo com você. Mas esta foi a revelação dada por Deus, não foi a revelação que Ellen White escreveu da sua própria cabeça, foi o que Deus mostrou para ela. Então, nós devemos atribuir o crédito dessa afirmação à fonte de revelação que é Deus, e não a Ellen White. Percebe? Então, notoriamente falando, essa é uma questão que nós vamos ter que pedir explicações para Deus. Né? Eu já recebi, por exemplo, em várias igrejas, em vários momentos, perguntas de pessoas que viveram com seus cachorros, seus pets, 15, 20 anos, às vezes 18 anos, e o cachorro morreu. E ele perguntava chorando, eu vi várias pessoas chorando na igreja: pastor, o meu cachorro não vai estar no céu comigo, tanto amor que ele pegou pelo animal, né? E eu dizia, olha, nós não temos revelação para isso, né? No caso dos escravos, como se aplica isso? Uma pessoa que não fez uso da sua capacidade de escolha, o seu juízo moral, que ela teve que subjugar por obrigação, não é? Por uma imposição do seu senhor, ela subjugar o seu direito de escolha ao seu senhor, a pergunta é, como que Deus vai julgar uma pessoa dessa? E a resposta vem dada por Ellen White. Ela diz assim, ó: vi que o senhor dos escravos terá de responder pela salvação dos seus escravos, a quem ele tem conservado em ignorância, e os pecados dos escravos serão visitados sobre o Senhor deles.
E aí depois ela fala assim: Deus não pode levar para o céu o escravo que tem sido conservado em ignorância e degradação, nada temendo senão o açoite do seu senhor e conservando-se em posição mais baixa do que a dos animais. Olha o que ela escreve. Primeiros Escritos, página 286. Você vai encontrar isso. 276. Anote aí. Primeiros Escritos 276. Tá? Agora, queridos, para trazer um pouco mais de compreensão a esse tema, isso se aplica a todos os escravos? A resposta é não. Não se aplica a todos os escravos. Porque ela viu em visão o escravo piedoso levantar-se com vitória e triunfo e sacudir as cadeias que o ligavam, enquanto seu ímpio senhor estava em confusão, e não sabia o que fazer, não é? Pois os ímpios não podiam compreender a palavra da voz de Deus. Então, o que eu quero dizer aqui? A fala de Ellen White faz distinção entre duas classes de escravos. Aqueles que subjugaram a sua vontade à vontade do seu senhor, e eles não exerceram o seu juízo moral. 2, aqueles que tiveram a oportunidade de exercer o seu juízo moral e escolheram estar ao lado de Jesus. Esses serão ressuscitados. Aqueles que não puderam, Deus os tratará como se eles nunca tivessem existido. O resto, meu amigo, nós temos que perguntar para Deus. Vamos colocar um ponto, porque não há revelação para nós continuarmos especulando essa temática. Obrigado, pastor Renato. Deuteronômio 29 e 29, né? As coisas Exatamente. Reveladas, não é? São para nós e nossos filhos, e aquelas que não foram reveladas pertencem a Deus. Então, essa questão dos escravos é uma questão bastante... todas as pessoas querem saber, exatamente em função desses escritos. Polêmica. E você colocou muito bem, Renato, assim, de forma muito transparente. E é muito bom a gente ser transparente, né? Porque algumas pessoas acreditam que ou a gente distorce, oculta, mas, na verdade, a revelação é o que é, né? Eu costumo dizer em alguns momentos o seguinte: você tem alguma dúvida, pergunte para Deus, porque quem sabe ele vai revelar para você aquilo que ele não revelou para Ellen White, não revelou para João, para Pedro, para Paulo, né? Então pergunta para Deus, porque algumas pessoas querem forçar uma interpretação, querem forçar, e tem medo também, né, pastor Hernani, de se depararem com aquilo que Deus realmente falou e com aquilo que Deus não falou. Então a gente precisa ser muito claro, transparente. Se Deus falou, está falado. Se Deus não falou, não falou. Então a gente se contenta com aquilo que está escrito. E ponto final. Esse é a minha visão, né? Como pastor, como teólogo, como qualquer pessoa aí que compreende um pouquinho da Bíblia e do espírito de profecia, né? Bem, olha, são 17 horas e 51 minutos aqui no meu relógio, né? O tempo voa. E eu quero deixar uma aqui. Aí, se o pastor Hernani disse para você apertar um cinto, eu vou pedir para você apertar 2 agora, tá certo? Porque essa última, ela vai realmente mexer com as emoções aí de muita gente, tá? Ellen White disse que brancos e negros não devem se casar. Se falou, por que ela falou algo tão, aos nossos olhos, preconceituoso? E se falou, como entender no contexto, seja dela ou nosso hoje? Falou ou não falou? Pastor Stencil, diga para nós. Bom, eu recomendo que você abra o meu canal, Renato Stencil, no YouTube, e o canal do Centro White, e assista 2 lives sobre Ellen White e racismo. Pode repetir aí, pastor, o nome que eles procuram?
O título da série, eu fiz 2 séries. Ellen White era racista, parte 1 e parte 2. Entre no meu canal, pastor Renato Stêncio, é o meu canal no YouTube, e Centro White no YouTube. Você vai acessar essas 2 lives que nós fizemos, respondendo as questões ligadas ao racismo e à questão de casamento. Pastor Brenha, nós temos que entender o seguinte: a escravidão é uma realidade que foi vivenciada, lamentavelmente, em muitos países da região ocidental do mundo, sobretudo Estados Unidos e muitos países das Américas. Para você ter uma ideia sobre a questão do casamento interracial, em 1691, o estado da Virgínia já havia decretado, através de uma lei promulgada da Constituição, que proibia o casamento interracial. Isso era constitucionalmente falando. Isso em 1691. E eu quero dizer a vocês, amigos, que esse assunto de casamento interracial não é um assunto só de ordem religiosa, mas é um assunto de ordem civil, legislativo. Sabem por quê? Porque isso permaneceu na Constituição americana, e não na Constituição americana, mas na legislação de muitos estados americanos. Sabe até quando? Até 1967. Faz pouco tempo que 16 estados americanos tiraram da sua legislação estadual essa cláusula que impedia o casamento interracial. Percebe? Nós estamos falando de quase 50 anos atrás. Tá? Então, queridos amigos, o assunto não é só um assunto para ser considerado no âmbito religioso, é um assunto de ordem legislativa. E foi nesse contexto que Ellen White recebeu orientações de Deus. Sabem por quê? Porque o branco e o negro eram segregados naquele período. Se você entrasse num ônibus, branco de um lado, negro do outro. Agora você imagina um negro casar com um branco, ou vice-versa. Um filho nasce branco, um filho nasce negro. Eles entram no ônibus, a mulher fica de um lado com o filho, o homem fica do lado com outro filho. Ellen White diz assim, que o casamento interracial, naquele contexto, iria causar conflito e discórdias. Iria causar também amargura por causa dos filhos, que conviveriam no meio desse conflito. Para que lado que eu vou? Não é? O meu pai é branco, a minha mãe é negra e vice-versa. Então, eu nasci de uma cor, o meu irmão nasceu de outra cor. E o que a gente vai fazer? Nesse contexto, Deus orienta. Olha, melhor seria que você se casasse com uma pessoa da sua cor e você casasse com uma pessoa da... Porque você evitaria conflitos que eram nitidamente vivenciados naquela realidade. E os Estados Unidos da América do Norte conviveu com racismo e escravidão por 250 anos, amigos. E notem, eu estava até comentando isso com a minha esposa, e eu quero mandar um beijo para ela aqui, minha querida esposa Ellen. Ela até me ajudou a preparar aqui o fundo aqui dos livros. Meu amor, eu te amo. Tá bonito, viu? Mas eu quero dizer tá o seguinte... bonito, viu? Tá bonito. Ela tá aqui no chat, aqui, ó. Eu vou falar isso com carinho para ela, porque... Ela tá no chat aqui, pastor. Eu sei, ela é uma excelente esposa, ela merece. Mas ela me ajudou a preparar aqui o fundo. A gente estava comentando no almoço esse assunto, né, da questão da escravidão. Quanta gente sofreu produto dessas cláusulas, né, dessa guerra racial que prevaleceu nos Estados americanos. E eu lembrei para ela no almoço hoje. Um ano atrás, um soldado da polícia americana pisou na cabeça de um indivíduo lá e matou ele sufocado no chão, num estado americano. Faz um ano isso. Nossa. Isso quer dizer o seguinte, o assunto do racismo ainda não foi vencido. E eu volto à origem da minha resposta, pastores. Todo sistema de racismo, de escravidão,
tem sua origem com Satanás. Assista a minha live que você vai ver isso. A resposta está lá, a citação está lá. Então, o racismo é uma realidade existente hoje ainda, infelizmente. No entanto, queridos que me escutam, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela não proíbe casamentos entre brancos e negros. Ela não proíbe sob espécie alguma. Nós seguimos a palavra de Deus, a Bíblia. Gálatas capítulo 3 fala isso. Pois agora já não há brancos, nem negros, nem escravos, não há gregos, nem judeus, porque todos foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Gálatas 3, verso 29. Isso está claro. Então, nós como igreja hoje, nós viramos esta página, tá? Mas este assunto é uma realidade que é presente em várias partes do mundo. E eu não vou dizer para vocês que essa realidade também não é presente em igrejas, em algumas igrejas. Ela é presente. Nós não podemos colocar isso debaixo do tapete. Infelizmente. Mas nós todos estamos crescendo no processo da nossa santificação para alcançarmos a estatura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é? E todas essas coisas, amigos, serão plenamente erradicadas, serão plenamente compreendidas, não é? Então, eu quero colocar para vocês também o seguinte: Ellen White, ela deu um conselho, ela não estabeleceu um princípio, ela deu um conselho, tá? Então, há diferença entre um princípio, entre um conselho. Você pode tomar a decisão que você quiser. Você pode casar com um índio, você pode casar com um branco, com um negro, com um asiático. Nós somos livres, queridos amigos. Não é? Todos nós iremos, obviamente, cada um na sua realidade, vai ter que depois conviver com a sua escolha, não é? Cada um vai ter que conviver com a sua escolha. Agora, naquele contexto, a orientação dada por Deus foi exatamente esta. Tá bom? Eu creio que ficou respondido, ficou perfeita a sua resposta, pastor Estêncio. E eu só estou aqui, olha, olhando para esse reloginho, são 18 horas, e eu fico feliz porque nós tivemos aí milhares de pessoas que nos acompanharam, verdade, milhares de pessoas que nos acompanharam durante essas 2 horas, sem perderem o interesse, e eu fico muito feliz por isso. E para pessoas, como a gente sempre faz, a gente vai continuar mantendo aqui aos nossos sábados à tarde, principalmente dentro desse processo de pandemia, lives que sejam importantes e significativas para as pessoas, né, pastor Hernani? E vamos continuar dando esse suporte bíblico, espiritual, emocional, profético, para essas pessoas que passam por um momento, assim, bastante delicado, né, da história da humanidade. Então, pastor Renato, eu quero lhe agradecer aí profundamente a sua disposição. Agradeço a Ellen por arrumar esse cantinho aí, viu? Ellen, muito obrigado. Você realmente é uma grande esposa para esse homem aí, não é? Então, Estêncio, cuida bem dessa mulher, porque ela vale ouro na tua vida, viu? O que seria de você sem ela? Pode ter certeza disso, viu? Então, verdade, um abraço para Ellen, para todos que nos acompanharam.